A proclamação do Santo Evangelho, com o pastor Abner Ferreira. Marcos capítulo 2, o versículo de número 1. O Evangelho escreveu São Marcos capítulo 2, e o versículo de número 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que Jesus estava em casa. Agora, Lucas, capítulo 19, e o versículo de número 9, diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Glória a Jesus. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, especialmente quando o próprio Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas se o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, não significa que Jesus não tinha apreciação nenhuma pela família, nem pela sua casa, e nem que Jesus não tivesse casa. Já vi muita gente dizer: Jesus aqui na terra não teve casa para morar. Não, não é assim não. Jesus tinha casa sim. Jesus tinha família na casa. Ele foi criado numa casa, na casa do seu pai José, pai adotivo, né? Sua mãe, sua genitora, a nossa irmã em Cristo, a irmã Maria. Quando Jesus fala assim, se referindo, quando ele disse, um discípulo que queria seguir a ele, disse: Jesus, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor quiser. Aonde o Senhor for, eu vou junto. Jesus disse: olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. É porque o ministério de Jesus era um ministério itinerante. Jesus não ficava parado numa cidade somente. Às vezes, Jesus amanhecia num lugar, dormia em outro. Muitas vezes Jesus nem dormia. Jesus passava a noite orando. Agora, quando a Bíblia diz também que Jesus subia no monte para orar, não significa que Jesus também não dormia, porque se a pessoa também não dormir, vira um zumbi. Sabe que tem uma estatística que diz que se a pessoa ficar 72 horas direto sem dormir, a partir da 73ª hora a pessoa pode ter um colapso e cair morto. O sono é algo essencial, fundamental. A pessoa que não dorme, né? Jesus dormia até no barco, boa palavra, né? Então, quando muitas vezes que Jesus se isolava para orar, é que Jesus muitas vezes queria se isolar das pessoas. Quem lida com muita gente o tempo todo, tem hora, irmão, que você cansa. Aí você tem que sair um pouco para poder se restabelecer, principalmente o seu psicológico. Então Jesus às vezes deixava os discípulos. Tinha uma vez que os discípulos queriam subir de todo jeito, e disse: não, hoje é só eu. Jesus passava ali buscando a Deus em oração, ali descansava, restaurava a sua força, porque a oração também, irmãos, é outra coisa importante. Tem gente que tem a oração como se fosse um suplício, se fosse um sacrifício assim, absurdo. A gente gosta muito, o ser humano gosta muito desses tipos de sacrifício, né? Subir na escadaria da Igreja da Penha de joelho, não é verdade? Quanto mais sacrifício, melhor. Tem uns que de vez em quando atravessa aí a Via Dutra, vem rasgando com a cruz nas costas, né, para pagar promessa aí para a Senhora Aparecida. Não é Nossa Senhora não, nossa não. Nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas que às vezes, então às vezes, aí a pessoa traz essas coisas de romaria, lá do catolicismo, traz isso para dentro do Evangelho. E aí pensa que oração é esse suplício. Mas isso é um lado da oração. Tem hora que precisa buscar Deus em oração a noite toda mesmo. Mas a oração deve ser um exercício espiritual que nos traga prazer, nos traga alegria. Você não tem uma posição específica para orar. Você pode orar de joelho. Dizem que de joelho é melhor, né? Oração de joelho é importante. Mas você pode orar com a sua mão levantada também, né? Ô irmão, você quer saber de uma coisa? Às vezes você levanta de madrugada, está com vontade de buscar a Deus, está difícil, você não consegue dobrar o joelho, ora deitado mesmo, irmão. Ora deitado mesmo. O que é isso? Pode orar, meu, não tem problema nenhum. O importante é você buscar a Deus.
Outra coisa, a Bíblia diz, quando você orar, não fica usando de repetição vã. Você pode fazer da sua vida uma oração. Está andando no carro, você está buscando a Deus, está orando ali em espírito, ouvindo um hino, cantando louvor, está dentro de uma aeronave, né, pastor? Passando de um lado para o outro, aquele momento ali você está tirando com Deus. E quando falta alguma palavra de oração, às vezes tem época, irmão, na nossa vida que a gente não tem palavra de oração, né? Então pega o livro de Salmo, Salmo é um livro de oração, né? Começa a ler ali algum texto, diz: Senhor, eu te louvo, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou como ovelha tua, eu deito em verdes pastos, o Senhor me guia mansamente às águas tranquilas, o Senhor refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Pronto, vai lendo o Salmo aí, lê o Salmo 91, não é? E vai buscando fazer esse exercício espiritual. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje veio salvação nesta casa. E agora aqui, no capítulo 2 de Marcos, diz que Jesus estava em casa. Esse era um dos lugares aonde Jesus ficava. E eu gosto muito dessa expressão, Jesus em casa. Hoje veio salvação a esta casa. Jesus sempre valorizou lá. Sempre valorizou a nossa casa, a família. Ô, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É o lugar mais importante que a gente tem nessa terra. É a nossa casa, é o nosso lar. É a nossa casa. Às vezes você vai viajar, a gente está acostumado a viajar. Às vezes viaja, no começo a gente acha bom viajar. Depois a gente viaja porque tem que viajar mesmo. Porque é obrigado a viajar. Mas se a gente pudesse, a gente não viajava de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa caseira demais. Se eu pudesse ficar dentro de casa. Eu não gosto de estar andando assim. Andando à toa, assim, não consigo. O tempinho que eu tenho, eu fico dentro de casa. Mas tem que sair, tem que trabalhar, tem que atender o trabalho, visitar isso, visitar aquilo, viajar muitas vezes. Mas quando a gente às vezes vai, às vezes fica em hotéis, até hotel, bons hotéis, não é sempre os irmãos hospedam a gente em lugares bons, mas irmão, nada como a casa da gente. Depois você faça... O primeiro dia até é bom, 2 dias, mas do terceiro em diante, irmão, vai dando uma agonia. Vai dando uma agonia. Porque nada melhor do que a casa da gente, o quarto da gente, a cama que a gente dorme, o travesseiro da gente. Não tem a família, o lar, a esposa. Eu ainda tenho cachorrinho em casa, irmão. Glória a Jesus. Sinto saudade deles quando eu viajo. A casa da gente é um... E é interessante isso, porque depois tem um adágio popular que diz que quem casa quer casa. Isso é uma verdade. Depois que você se casa, esse é o problema, que jovem às vezes não está preparado para isso. Por isso que nunca é bom o jovem, a pessoa casar muito jovem demais, não é? Nem passou a adolescência, já está pensando em casar. Tem que ter muito cuidado com isso, porque quem casa, irmão, vive em função da sua casa. A Bíblia diz: deixará o varão, o pai e mãe, e se unirá a sua mulher, serão 2, uma só, vão constituir uma nova família, um novo lar, uma nova casa. Então, o casado, ele vive a vida toda pensando na sua casa. Tudo que a gente faz, qualquer coisa que você ganha, o que você vai fazer com aquele dinheiro? Você vai botar na sua casa. A gente só vive pensando em casa o tempo todo, não é? Tudo que a gente quer qualquer coisinha que sobra, a gente diz: não, vou comprar alguma coisa lá para casa. Vai comprar um ladrilho, comprar um piso, comprar uma coisa. Às vezes está até tudo bom, mas diz: não, mas precisa molhar alguma coisa aqui. O melhor lugar da gente é a casa que a gente mora. E a pessoa que se casa, que contrai um matrimônio, ele precisa viver em função da sua casa e do seu lar. A vida dele se restringe a isso, o que é uma bênção, mas se restringe a isso. Dia desse veio um irmão falar comigo: ô pastor, graças a Deus, eu estou muito ocupado como evangelista desses itinerantes. Estou muito ocupado, eu só estou dando para ir em casa trocar de roupa, pastor. Não estou dando tempo para mais nada. A minha agenda está completa. Até 2000 e tal, está completa. De manhã, de tarde, de noite. E graças a Deus que eu não tenho tempo de ficar em casa. Ele achou que ele estava contando uma grande vantagem para mim. Quando ele terminou, eu disse: meu irmão, teu casamento deve estar uma tragédia. E eu vou te falar mais uma coisa: se você não cuidar,
da sua vida espiritual, você vai ter problema. Você precisa estabelecer prioridade na sua vida. E a prioridade número 1 é a sua casa. A prioridade número 2 é a obra de Deus. Que é isso, pastor? É sim, senhor. E a prioridade 3, aí você pode colocar dentro da sua escala de prioridades. Mas primeiro a sua casa, depois a obra de Deus. Aí, poucos tempos atrás, falar comigo, pastor, ora por mim, porque parece que o senhor estava profetizando. Eu falei, irmão, não estava profetizando não, mas isso aí é óbvio. Isso aí é uma coisa óbvia. Você precisa dar prioridade à sua casa. Glória a Jesus. Que é o lar, é o aconchego, é onde você tem, é o lugar. É como meu pai dizia, é o pedaço do céu que a gente tem aqui na terra, a nossa casa. O céu que a gente tem aqui é a nossa casa. Glória a Deus. Como é bom você poder chegar em casa e poder descansar em paz. O salmista diz: em paz eu me deito e repouso seguro, porque só tu, ó Deus, me faz habitar seguramente. Mas, irmão, para você chegar em paz e deitar, você precisa estar de bem com a dona da pensão, né? Precisa estar de bem, porque senão você não vai dormir em paz mesmo. E ela precisa ter prioridade na sua vida. Assim como você quer prioridade quando você chega em casa, você precisa dar prioridade a ela. E para que isso aconteça, você precisa colocar em primeiro lugar o seu lar, a sua casa. E soube que Jesus estava em casa. A presença de Jesus na nossa casa é a garantia da nossa vida de plena felicidade. Você acabou de ouvir a proclamação do Santo Evangelho com o pastor Abner Ferreira.